Fala galera, Pauta Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal, simulado 364, né? Aqui está o WhatsApp, né? Quem tiver interesse em comprar os PDFs, você pode comprá-los com o objetivo de imprimir, fazer e assistir a correção aqui mesmo pelo YouTube, beleza? Vamos lá, ó. A concordância está feita em desrespeito à norma culta em... Bom, se está feita em desrespeito à norma culta, ele quer errada, né? Então vamos lá. As reações mais comuns são sentimentos de revolta e medo. Tá certo? As reações mais comuns, as reações são sentimentos de revolta e medo. Tá certo? A diferença está nas formas como alguns lidam com os problemas. Tá certo? Alguns lidam, a diferença está nas formas. Tá ok. Agora, observe a letra C. Ó, os dados indicam, tá certo, que, olha só, o uso de armas, olha o que ele disse, podem ser perigosos, resultando em graves ferimentos. Aqui tem um erro gravíssimo. Por quê? Porque quando ele falou o uso de armas, tem que concordar com o uso. O uso de armas pode ser perigoso. O uso pode ser perigoso. Ah, por quê? Aqui, ó, esse de armas, aqui, ó, de armas é complemento nominal, pessoal. Ó, quando você fala o uso de armas, o uso é um substantivo abstrato que vem do verbo usar. Então, quando eu falo o uso de armas, aí eu pergunto, armas usam a gente ou armas são usadas? Tu vai falar, armas são usadas. É CN, porque sofre, não pode concordar com CN, né? Jamais. E até porque teria que ser, se tivesse concordando com armas, que não pode, teria que ser armas podem ser perigosas, né? Aqui estava bem errado, totalmente errado. Tchalinha, muito errado. Aí a D, ó, nem sempre é possível para uma vítima reagir contra os bandidos e dominá-los, tá certo? Uma vítima, né, reagir contra os bandidos e dominá-los. E aqui na E, ó, a saída é torcer para que não haja agressões, tá certo? Porque esse verbo haver está no sentido de existir. Aí se fosse existir, a saída é torcer para que não existam agressões físicas durante os assaltos. O existir, ele vai variar. Haver no sentido de existir, ele tem que ficar no singular. Então aqui estava correto. Então o erro estava na letra C. O uso de armas pode ser perigoso, porque o uso delas é que pode ser perigoso. Essa 2 é clássica, ó. Mais uma vez, ó. Reta final aí de alguns concursos, né? Ó, a expressão caráter íntegro, no plural e no superlativo. Deve ser, bom, o plural de caráter é caracteres. Acredite se quiser. Caráter é caracteres. E o superlativo de íntegro é integérrimo. Caracteres integérrimos. Não é integralíssimos nem integríssimos. Aqui é só Jesus. Então era caracteres integérrimos. De íntegro, o superlativo absoluto sintético de íntegro é integérrimo. Anotem. Maneira essa, hein? Número 3. Observe. Aí é aquela clássica, né? Não observe. Aí ele diz, o complemento nominal está presente em... Onde o complemento nominal está presente? Vamos analisar uma a uma. Na decisão final, vírgula, o estádio, que é o sujeito, foi cercado, que é auxiliar mais particípio, de ou por torcedores. Esse de ou por torcedores é o nosso querido e amado agente da passiva. Então, quando eu falo que o estádio foi cercado por torcedores, eu posso dizer que torcedores cercaram o estádio. Então, na número 1, não havia complemento nominal. Então, ó, um apenas não pode, nem essa. A 1 não tem. Aí a segunda, ele não desconfiava de nada. Ele não desconfiava de quê, Pota? De nada. Isso aqui é um objeto indireto. Desconfiar é verbo transitivo indireto. Quem desconfia, desconfia de alguém ou de alguma coisa. VTI ou aí. Quando você fala quando era jovem, quando era moço, né? Esse jovem aqui é PS. Isso aqui é verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Quando era jovem, quando era criança, quando era bonito, quando era feio, enfim. Mas na número 2 também não tem complemento nominal. Tá? Então, se a número 2 não tem complemento nominal, só pode ser delta. Aí tu já sabe que a 3 tem, óbvio. Ó, o Brasil
prepara o quê? Ele prepara a implantação. Isso aqui é objeto direto. Agora, quando você fala implantação do planejamento urbano, esse termo do planejamento urbano está preso ao substantivo abstrato implantação, que é o ato de implantar. Então, quando a gente pensa em implantação do planejamento urbano, a pergunta é: planejamento urbano implanta a gente ou planejamento urbano é implantado? Então, eu vou falar, ele é implantado, então sofre. Se sofre, é CN. Então, esse termo do planejamento urbano é que era o complemento nominal. Por isso que a número 3 nos deu o gabarito delta. 4. O emprego da vírgula está correto em... Olha só. Letra A. O sol já se despedia e a lua despontava no céu. Já é a correta, Pota? Já. Por quê? Aqui nós temos aquela velha história, né? Sujeitos diferentes, vírgula antes do E. Porque o sujeito aqui é o sol. O sol já se despedia. E o sujeito da segunda oração é a lua despontava no céu. Então, sujeitos diferentes, vírgula antes do E, essa é a correta. Então, todas as outras estão erradas? Sim. Vamos ver por que estão erradas. Ó, as viúvas inconsoláveis, vírgula. Quando são jovens, faltou a vírgula aqui, ó, para fechar, porque esse quando são jovens é uma oração subordinada adverbial temporal e ela está intercalada. Então, ela precisa estar entre vírgulas. Então, as viúvas inconsoláveis, quando são jovens, acham sempre alguém que as console, né? Faltou a vírgula para fechar a oração subordinada adverbial temporal. A C, ele disse tudo, ou melhor, tudo o que sabia. Esse ou melhor, ele precisa estar entre vírgulas. Esse ou melhor é uma expressão, né, que denota retificação. Ou melhor, você está se corrigindo no meio da fala. Você, olha só, ele disse tudo. Ou melhor, tudo que sabia. Então você se corrige no meio, só que ele tem que estar entre vírgulas. E não estava. E a letra D, ele disse: logo cedo as crianças, vírgula, foram ao parque. Essa vírgula está bem errada, porque você não pode separar o sujeito do predicado com vírgula. O mais adequado era colocar uma vírgula aqui, ó. Logo cedo, que seria um adjunto adverbial de tempo, as crianças, que é o sujeito, foram ao parque. Mas a vírgula estava completamente errada. Então, o número 4 nos deu o gabarito alfa. Número 5 e número 6. É o mesmo enunciado, ó. A concordância verbal está correta em... Vamos lá. Letra A. Sempre houve problemas de mobilidade urbana no país. Tá certo? Porque esse verbo haver está no sentido de existir. E o verbo haver no sentido de existir não vai para o plural. Então, a número 5 nos deu o gabarito alfa. Ok. Agora, olha B. Faltam a muitos países uma gestão eficiente de mobilidade urbana. Aqui está errado porque o sujeito, pessoal, é uma gestão eficiente de mobilidade urbana. Você tinha que organizar a construção. Na ordem direta ficaria: uma gestão eficiente de mobilidade urbana falta a muitos países. Ou seja, a gestão falta a muitos países. Estava errado. E a C? Ele falou: destruiu-se as bases de uma sociedade justa para todos. Não é destruiu-se as bases, é destruíram-se as bases, porque as bases foram destruídas, né? Tinha que ser destruído. Pode esse ser partícula passivadora? Sim. Aí o verbo tem que concordar com o sujeito, o núcleo e as bases. Então, bases foram destruídas. Então, aqui também estava errado. E a D, só o sangue de Jesus, né? Que ele disse: precisam-se de governantes empenhados em bem-estar social. Não é precisam-se, é precisa-se de. Esse C, pis, partícula indeterminadora do sujeito. É aquela sequência que quem acompanha o canal já deve ter ouvido eu falar, ó. Precisa-se de, necessita-se de, trata-se de, confia-se em, desconfia-se de, acredita-se em, recorre-se a. É uma festa, né? Assiste-se a no sentido de ver, aspira-se a no sentido de almejar. E aí, o que acontece? Sempre que você reconhece o pis, o verbo, ele fica na terceira pessoa do singular. E ali estava no plural, então estava bem errado. Tá. 6. A concordância verbal está correta em... Letra A. Vendem-se carros esportivos e antigos. Está errado. É vendem-se carros esportivos e antigos. Porque carros esportivos e antigos são vendidos. O C é partícula passivadora.
Se tem partícula passivadora, tem sujeito. E o verbo concorda com o sujeito. Então, carros esportivos e antigos são vendidos. Então, a primeira estava errada. Aqui ele disse, os Emirados Árabes Unidos passará. Não, os Emirados Árabes Unidos passarão por uma crise financeira sem precedentes. É a concordância com nomes que só se usam no plural. Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Minas Gerais. Então, se ele bota o artigo, o verbo vai plural. Se ele não bota o artigo, se fosse Emirados Árabes Unidos, aí seria passará. Né? Estados Unidos passará, os Estados Unidos passarão. E assim vai, né? Aí a correta é a C, né? Até aqui, ó. Precisa-se de professores que falem 2 idiomas, tá certo? Precisa-se de, necessita-se de, trata-se de, confia-se em, desconfia-se de. O C é PIS. Então, se tem PIS, o verbo fica na terceira pessoa do singular. E a letra D estava bem errada. Ele disse devem haver. Se você tem o haver no sentido de existir, o auxiliar não pode ir para o plural. É deve haver outras formas de falar sobre o assunto. Ok? Número 7. Essa também eu já coloquei diversas vezes aqui no canal, né? O clima de Barcelona é fantástico. Bom, quando você diz o clima de qualquer lugar, o clima de Barcelona, o clima de Belfort Roxo, o clima de São Paulo, o clima de Minas Gerais, tudo isso é adjunto adnominal. Por quê, Pota? Porque eu vou te perguntar, Barcelona é o nome do clima? Aí tu vai falar, não. Se fosse o nome, seria aposto. Como não é o nome, é adjunto adnominal. Então, o clima de qualquer lugar é adjunto adnominal e locução adjetiva. Detalhe é esse, tá? Tá, vamos lá. Número 8. 2 palavras que obedecem à mesma regra de acentuação gráfica são, bom, indébita. Indébita é proparoxítona. Também é oxítona terminada em "em". Então, aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só Jesus. História é paroxítona terminada em tom crescente. Veículo é uma palavra especial. Isso aqui já até caiu. Veículo pode ser proparoxítona, ó, oxítona, paroxítona, proparoxítona. E regra dos hiatos. Tem 2 possibilidades, mas nenhuma bate com paroxítona terminada de tom crescente. Crônicas é proparoxítona. Atribuídos é regra dos hiatos, também não bateu. Então o gabarito foi delta, foi calúnia e plágio. Calúnia, paroxítona terminada de tom crescente. Plágio, paroxítona terminada de tom crescente. Mesma regra na delta, deltinha. Agora aqui, ó. 9. Todos os verbos abaixo são defectivos, exceto, bom, verbos defectivos são verbos que apresentam uma falha, eles não possuem alguma conjugação, normalmente no presente do indicativo ou no presente do subjuntivo. Ó, abolir é defectivo, ó, porque não existe o abolo. Falir é defectivo, vai ser o quê? Eu falo é falar, eu falho é falhar, não tem. Extorquir é o quê? Eu extorco, também é defectivo. O que não é defectivo aqui é o exprimir. Exprimir tem todas as conjugações. Eu exprimo, tu exprimes, ele exprime. Nós exprimimos, vós exprimis, eles exprimem. Exprimir nunca foi e nunca será defectivo. Agora aqui, ó, a 10, a 11 e a 12, aquela galera que está acompanhando esses simulados em sequência, já deve ter falado, pô, de novo, verdugo, apóstolo e neném. Todo mundo aqui é sobrecomum, os 3. Só que é tudo tirado do livro. Até no último vídeo que eu mencionei, o apóstolo, né, eu até comentei, né, vou deixar registrado aqui. Ó, apóstolo é sobrecomum, está na gramática do Celso Cunha. Tá? O Celso Cunha, ele dá o apóstolo como sobrecomum. O curioso é que muita gente hoje se baseia em inteligência artificial, né? Aí eu fui até consultar. Aí ele disse que tem apóstola. Mas aqui, ó, vou dizer, né, a verdade. Se você entrar com algum recurso contra alguma questão de concurso, alegando que a inteligência artificial diz isso ou diz aquilo, vai ser até cômico para quem compõe a banca, tá? Ó, neném é sobrecomum, porque pode ser quando você fala, olha que neném bonito, às vezes você fala menino ou menina, né? Apóstolo
também é sobrecomum, e verdugo, algoz e carrasco, né? Aqui é o AVC, né? Ó, AVC, né? Algoz, verdugo e carrasco. Tudo sobrecomum, todos eles. E a última tela de hoje, ó, a 13 é maneirinha, porque ele disse: o presente do subjuntivo não está correto em. Bom, presente do subjuntivo eu costumo dizer que é aquele que você conjuga com o recurso do talvez, né? Então quando ele fala, ó, é preciso que nós saiamos. Aí tu vai falar, pô, talvez nós saiamos. Porque no eu fica talvez eu saia. Então se talvez eu saia, talvez nós saiamos. Talvez nós nos divirtamos, tá certo? Porque talvez eu me divirta, talvez tu te divirtas, talvez ele se divirta. Talvez nós nos divirtamos, ok? É preciso que nós cantamos. Aqui está errado. Que é preciso que nós cantemos. Porque olha só, o presente do subjuntivo, se no eu ficar com A, todos vão com A. Ó, é preciso que eu saia. Então é preciso que nós saiamos. É preciso que eu me divirta. Ou seja, é preciso que nós nos divirtamos. Agora aqui é preciso que eu cante. Porque talvez eu cante. Então, talvez nós cantemos, tá vendo? Ah, tá. Aí ele disse aqui, é preciso que nós vejamos. Ou seja, talvez eu veja, talvez nós vejamos, tá certo? Se começa com A, vai com A até o final. Se começa com E, vai com E até o final. Então, o que não está correto foi a letra C. Beleza. E a 14 também é muito maneira. Porque, ó, em todas as alternativas, há 2 advérbios, exceto, vamos lá, letra A. Ela falou calma e sabiamente. Tem 2 advérbios. Calma e sabiamente são advérbios de modo. Aqui tem aquela jogada. Quando você tem 2 ou mais advérbios terminados em mente, você só coloca o mente no último. Porque senão fica repetitivo, né? Ela falou calmamente e sabiamente. Não, ela falou calma e sabiamente. É o calmamente e sabiamente. Então, 2 advérbios de modo. Aqui tu tem o amanhã, que é advérbio de tempo, e o não. Também tem 2. Aqui muita gente erra pelo seguinte, ó. Aqui tem um advérbio de tempo e aqui tem um advérbio de negação. Ao cinema não é advérbio. Ao cinema é locução adverbial. Advérbio é uma palavra só. Aqui é uma locução adverbial. Tá. O menino ontem, advérbio de tempo, cantou desafinadamente. Advérbio de modo. Tem 2. Então, aqui não tem 2 advérbios, é a letra D. Por quê? Porque ele permaneceu muito. O muito é advérbio de intensidade. Só que calado é adjetivo na função de PS. Tem gente que acha que calado é modo. É um erro grave, né? Por quê? Quando você achar que aqui é modo, coloque no plural. Se você botar no plural, vai ficar eles permaneceram muito calados. Você vê que variou. Advérbio não varia. Então, aqui é um adjetivo na função de PS. E esse permaneceu é verbo de ligação. O predicado seria nominal. Só tem um advérbio aqui, ó, que é o muito. É um advérbio de intensidade. Por isso, o gabarito da 14 foi a letra D de dado. Valeu? Se você gostou do vídeo e puder deixar o like, né, a gente agradece. Se você não puder deixar o like, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te dê muita saúde, muita paz, muita prosperidade, da mesma forma, entendeu? E vida que segue, segue o baile. Valeu? Forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!